Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 28. Mateus 28. A ressurreição de Jesus. Em Mateus 28, podemos ler sobre o que aconteceu após a ressurreição de Jesus, no terceiro dia seguinte à crucificação. Nesse estágio, as pessoas que ainda não acreditavam já estavam percebendo o poder de Jesus e a sua ressurreição deixou claro que ele era o Filho de Deus. Por fim, no último capítulo deste Evangelho vemos a narração do evento mais extraordinário da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Contexto histórico. Jesus havia acabado de ser crucificado e morto e Mateus encerra seu relato de como sucedeu após a sua morte e sua posterior ressurreição. Já na Galileia, Jesus envia seus discípulos por todo o mundo para batizar novos cristãos, prometendo estar com eles por todos os dias até sua volta. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 28. Versículos 1 ao 9. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Versículos 1 e 2. O fim do Shabat. Estes eventos ocorreram bem cedo na manhã de domingo. Para a identidade da outra Maria, ver nota em Mateus 27 verso 56. Uma vez que os antigos não viam as mulheres como dignas de confiança, um escritor que elaborasse um relato destinado a convencer os leitores da ressurreição de Jesus não teria feito das mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. O fato de Mateus ter incluído as mulheres confirma que ele foi fiel no registro dos eventos reais, mesmo que fossem vistos como desacreditados pela sociedade. Versículo 3. As vestes de Jesus. O semblante do anjo identificava como um ser celestial. Ver Daniel 7 verso 9. Versículo 4. O medo e temor. Os soldados perderam a consciência e caíram ao chão. Versículos 5 e 6. O anjo os anuncia. As palavras, como ele disse, recordam as profecias de Jesus a respeito de sua ressurreição. Mateus 12 verso 40, Mateus 16 verso 21, Mateus 17 verso 23, Mateus 20 verso 19. Jesus ensinou que as profecias do Antigo Testamento tinham de ser cumpridas, uma vez que elas vieram de Deus. Mateus 5 verso 18. Versículos 7 ao 9. O Senhor Jesus aparece para as mulheres e os discípulos. Durante a sua tentação no deserto, Jesus citou Deuteronômio 6 verso 13, temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás,
e jurarás pelo seu nome. Mateus 4 verso 10. Ao aceitar a adoração aqui, Jesus se identificou como o Senhor, o seu Deus. Versículos 10 ao 20. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E, se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Versículos 10 ao 14. Jesus os acalma. A ampla circulação deste relato provavelmente levou ao édito do imperador na inscrição de Nazaré, aparentemente datada de cerca de 41 a 54 d.C., que ameaçava de morte qualquer um que removesse um corpo sepultado. Vários aspectos do relato dos soldados não fazem sentido. Se os soldados estavam todos dormindo, eles não poderiam ter reconhecido que foram os discípulos de Jesus os que lhe teriam removido o corpo. Além disso, é extremamente improvável que todos os soldados tivessem dormido ao mesmo tempo. Finalmente, os soldados eram severamente punidos ou até executados por dormir em serviço. Versículos 15 ao 17. Jesus pede que os discípulos os encontrem na Galiléia. Sobre o significado da adoração dos discípulos, ver nota no versículo 9. A confusão persistente entre eles acerca da ressurreição de Jesus enfraquece a teoria cética de que os discípulos tiveram em comum uma alucinação da ressurreição de Jesus porque todos eles esperavam que ele ressuscitasse. Versículo 18. Poder de Jesus. Antes da ressurreição, Jesus tinha autoridade. Mateus 7 verso 29, Mateus 9 verso 6, Mateus 11 verso 27, Mateus 21 verso 23. Contudo, por meio da ressurreição, o Pai concedeu a ele todo o poder no céu e na terra, uma autoridade bem maior do que aquela que Satanás futilmente lhe prometera. Ver nota em Mateus 4 versos 8 e 9. Versículo 19. Jesus pede para que os discípulos propaguem sua palavra. A ordem de estender a missão deles pelo mundo inteiro leva ao clímax o repetido tema de Mateus da participação gentílica, na salvação de Deus. A inclusão de 4 mulheres gentias na genealogia de Jesus e a convocação dos magos para adorarem o menino Jesus prenunciou a missão dos discípulos de fazer discípulos de todas as nações. O batismo marcava a entrada da pessoa na comunidade da fé e deve ser feito em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A linguagem de Mateus mostra que uma clara compreensão da natureza e da identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo. Versículo 20. A promessa espiritual. A grande comissão.
versos 19 e 20, é precedida por uma referência à autoridade de Jesus e seguida pela promessa da presença espiritual de Jesus entre nós. Ambas são necessárias para que cumpramos a missão que Deus nos deu. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 28. O poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é central para a fé cristã e essa passagem destaca a vitória sobre a morte e o poder transformador da ressurreição. Isso nos lembra que Jesus é vivo e presente em nossas vidas, capacitando-nos a viver uma vida cheia de esperança e poder espiritual. O chamado à missão. Jesus comissiona seus discípulos para irem e fazerem discípulos de todas as nações. Essa é uma chamada universal para todos os seguidores de Cristo, destacando a importância da evangelização e do discipulado como parte fundamental da vida cristã. A autoridade de Jesus. Jesus afirma que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Isso nos lembra que Jesus é o Senhor soberano sobre todas as coisas e que devemos submeter nossa vida e nossas decisões à sua autoridade e vontade. O compromisso de Jesus. Jesus promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa nos traz conforto e segurança, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada cristã. Ele está conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos guiando pelo Espírito Santo. O batismo como símbolo de identificação. Jesus instrui seus discípulos a fazerem discípulos através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um símbolo público de nossa identificação com Cristo, de nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Essa prática nos lembra da importância da comunidade cristã e do compromisso com o corpo de Cristo. Conclusão. Concluindo, portanto, o capítulo de Mateus descreveu a trajetória de Jesus até o momento da sua morte e ressurreição. Além disso, Cristo deu provas de sua ressurreição que foram comprovados pela palavra de Deus e também por achados históricos. O que devemos fixar de tudo isso é que o amor de Jesus foi tão grande que ele aceitou entregar sua vida para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.